Olá, eu sou o Marcelo Katayama e é um prazer estar de volta com você aqui nesse nosso terceiro vídeo. E hoje nós vamos falar sobre expectativas. Por que as nossas expectativas costumam ser ruins? E veja bem, expectativas, tê-las ou não tê-las? Eis a questão. Fazendo uma paráfrase em cima dessa frase célebre de Shakespeare, que está na peça Hamlet, existe esse dilema em relação a expectativas. Muitas pessoas falam que é melhor não criar expectativas, outras pessoas constroem naturalmente expectativas muito altas e irreais. E como fazer para, numa situação como essa, para gerenciar todas essas expectativas? E mais do que isso, como fazer para gerenciar aquelas expectativas ruins que a gente vai criando ao longo do tempo? Esses são alguns temas que nós vamos conversar nesse vídeo. E primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é uma expectativa. Para que serve uma expectativa? Porque, veja, é natural do ser humano criar expectativas. E uma expectativa nada mais é do que um desejo de resultado. É algo que aqui dentro você vai construindo como uma prévia, uma previsão, algo que você deseja de resultado dentro daquela situação, dentro daquele problema, dentro daquele contexto. E a nossa mente funciona dessa forma, nós construímos automaticamente expectativas, por quê? Porque isso nos traz com mais clareza o que esperar de uma situação. Agora, por que as pessoas criam expectativas ruins? E o que fazer com essas expectativas? Veja bem, olha para a história de vida de um professor que tem aí alguns anos de trajetória. E veja quantos resultados positivos esse professor tem e quantos resultados negativos esse professor tem. E, dependendo de onde eu coloco a minha atenção, dependendo de onde eu coloco o meu foco, isso molda as minhas expectativas. E dependendo das conclusões que eu vou tirando a respeito das minhas experiências, isso vai fazendo com que eu vá projetando lá na frente, no futuro, mais daquilo. Então, se eu tenho um momento de fracasso, ou que eu considero um fracasso, é natural que a minha cabeça comece, numa forma de se defender do sofrimento, de fracassar, abaixar, diminuir o nosso nível de expectativa. Porque se eu já não tenho mais aquele sonho de que seja tudo perfeito e maravilhoso, e começo a falar assim, olha, se eu sobreviver até o final do semestre, tá legal? Ao baixar o nosso nível de expectativa, a gente se protege do sofrimento. Só que ao mesmo tempo, ao se proteger do sofrimento, muda o seu ponto de referência. Muda onde você está mirando, muda o seu foco. E aí, quando você sobrevive a um semestre, no próximo, você vai tentar adequar isso mais ou menos para baixo de novo, numa tentativa de se proteger de novo do sofrimento. E é dessa forma que a gente vai construindo cada vez mais expectativas ruins. Ah, porque a pessoa decide ter uma visão pessimista do mundo? Não. É porque nós filtramos alguns eventos, nós filtramos, selecionamos alguns acontecimentos, damos um significado para aquilo, e quando a gente foca no pedaço que está ruim, a gente deixa de enxergar o todo. Agora, se eu quero adequar as minhas expectativas e construir expectativas mais otimistas e realistas, a gente precisa trazer mais elemento para dentro da cena que você está avaliando. Você precisa observar não só o que não está dando certo, mas também aquilo que está dando certo. Precisa mudar um pouco o foco de tentar resolver só aquilo que está como muito problemático, mas ao incorporar novas informações, novos elementos, buscar uma solução melhor. Algo que traga um resultado mais positivo, ou um pouco mais positivo. E na medida em que a gente vai ajustando essa expectativa, veja, é sair realmente do mundo irreal, da fantasia, né, o famoso mundo fantástico de Bob, olhar para a realidade. Só que ao invés de olhar assim, eu quero só sobreviver, não, de que forma que eu posso
crescer, melhorar um pouquinho mais, contribuir um pouquinho mais? Qual é o próximo passo nessa escala para cima? E por que fazer isso? Porque quando você mira um pouquinho para cima de onde você está, isso vai requerer esforço da sua parte, mas você atinge esse ponto, a sensação de bem-estar e de recompensa é gigantesca. E isso faz com que você se motive naturalmente para construir uma expectativa um pouquinho melhor no próximo ciclo, no próximo mês. Você vai se esforçar, você vai colocar energia. Agora, a recompensa, por saber que está fazendo a coisa certa, da forma certa, isso não tem preço. Então, se você quer gerenciar melhor as expectativas, não adianta querer não tê-las. Porque querer não ter expectativa é a mesma coisa que tentar não pensar em maçãs. Quer ver? Tenta agora não pensar em maçã. Não pense em maçã de forma alguma. Não é para pensar em maçã, principalmente se elas forem assim, aquelas vermelhinhas, cheirosas, apetitosas. Não pense em maçã de jeito nenhum. O que acontece aqui dentro? Muito provavelmente ficou aí dentro um pensamento sobre maçã, uma imagem sobre maçã. E veja bem, quando nós queremos não criar expectativas, é exatamente isso que você está fazendo. Você está tentando apagar uma imagem, está tentando matar um sonho. Então, crie sim expectativas. Usa isso ao seu favor. Uma expectativa é só uma forma da nossa mente de construir uma prévia de um resultado que nós queremos obter. Isso traz foco, traz direcionamento. Então, ao inverter essa polaridade, ao invés de ficar só focando em tudo que deu errado e progressivamente você ir criando expectativas piores, por que não olhar e falar o que é possível melhorar hoje? Ao ter mais clareza do propósito, do porquê que eu estou dentro dessa estrutura, e ao ter mais clareza de que eu posso ter uma visão um pouquinho mais ampla sobre tudo, uma visão um pouquinho mais macro, e buscar a solução, muitas vezes não aqui, mas aqui um pouquinho do lado. E uma forma de lidar com expectativas negativas que nós vamos criando é a construção de cenários de catástrofe. E o que é isso? Você conhece uma criança que tenha medo do bicho-papão? Bicho-papão, ele existe ou não existe? E a resposta é: ele existe, aqui dentro da cabeça da criança. Mas olha que interessante. O bicho-papão é um bicho que eu não sei que cara que tem, que aparece à noite quando está escuro e eu não estou enxergando nada, que vem para fazer não sei o quê. E muitas vezes as nossas expectativas negativas, elas são como se fosse um bicho-papão. Eu não sei que cara que tem, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho a sensação de que é algo muito ruim. E como é que a gente lida com o bicho-papão? É falando que ele não existe? Não. É dando uma cara para ele. E ao dar uma cara para esse bicho-papão, ao construir esse bicho-papão de uma forma um pouco mais palpável, nós podemos descobrir agora qual é a vulnerabilidade, qual é a fraqueza, como lidar com esse bicho-papão. E eu tenho feito isso em consultório. Crianças que têm medo de escuro, medo de fantasma, medo disso, medo daquilo, eu faço um desenho e construo com essa criança, tangibiliza esse bicho-papão. Então faça isso, construa um cenário de catástrofe. Tem uma expectativa ruim? Qual seria o pior cenário possível? Por quê? Porque se você sabe qual é o pior cenário possível e encontra uma solução para esse pior cenário possível, ou uma forma de mitigar, de diminuir o impacto negativo daquilo, se eu sei qual é o fundo do poço, eu não preciso chegar até lá, mas o meu medo de chegar até lá diminui. Se eu sei o que fazer quando eu estou no fundo do poço, no pior cenário possível, se eu tenho uma ideia pelo menos de como começar a resolver, esse medo desse cenário ruim se torna menor, porque ele deixa de ser um bicho-papão. A gente começa a dar uma cara para esse bicho-papão. Então, se você tem expectativas muito ruins sobre as coisas, tem alguns caminhos. Primeiro, constrói um cenário de catástrofe. Vamos olhar de frente para o bicho-papão. Ou
Observa qual é o resultado que você realmente gostaria de ter. Cria a sua expectativa e ajusta ela dentro de uma curva de tempo e dentro daquilo que é possível fazer e que você quer fazer. A partir daí, agrega alguns elementos a mais. Para quem eu posso pedir ajuda? Que informações a mais que eu posso ter? Que eu posso buscar? Que conhecimento a mais eu posso buscar? Porque isso te ajuda a achar uma solução melhor. E achando uma solução melhor, isso te traz mais energia para poder construir uma próxima expectativa melhor. Pensa sobre isso, reflete sobre isso e coloca uma cara, um nome e um sobrenome para o seu bicho-papão. Isso vai te ajudar demais a conseguir gerenciar suas expectativas e construir expectativas cada vez melhores, realistas, mas mais positivas e otimistas.